E aí, galera, bom dia, tudo bem? Todo mundo bem? Me escutam? Então tá, galera, bom dia a todos, bom dia a todas, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje a nossa aula começou um pouquinho mais tarde, né? Vocês não tiveram primeira aula, que era de biologia, né? A prof teve um problema, um contratempo, não pôde participar da aula, e aí a gente está começando hoje com a aula de história, tá? Eu já coloquei aqui algumas vezes, tá, gente, o link da chamada, porque eu não sei se as pessoas que entram depois conseguem ver toda a conversa. Então, coloquei umas 3 vezes o link ali, tá? Então, vocês preencham, obviamente, uma única vez, tá? E não esqueçam daí de preencher a chamada, que é importante para a gente registrar a presença, tá? Galera, todo mundo me escuta bem aí? Tá todo mundo me ouvindo de maneira tranquila? Só para eu ter certeza. Sim, tá, ok. Dá para Então, escutar, sim. tá, obrigado, gente. Obrigado só pelo retorno. Gente, olha só, o que que nós vamos fazer hoje, tá? Hoje nós temos aula de história, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Eduardo de História, tá? E a gente vai seguir falando dos nossos conteúdos de história, né? A nossa última aula de história nós paramos nas questões, né? Nós falamos um pouquinho sobre o início da colonização do Brasil, da chegada dos portugueses, do contato com os indígenas, de escravidão, enfim. E a gente parou um pouquinho na parte das questões. Aí o que, que eu tinha dito para vocês lá naquela aula, que eu ia deixar as questões para vocês fazerem, né? Lancei lá no grupo os slides para vocês fazerem as questões. E hoje eu iria, enfim, corrigir, a gente iria comentar um pouco essas questões para ver certinho quais as respostas que são as corretas, quais são as alternativas corretas, tá? Depois eu vou dar algumas dicas para vocês também sobre algumas coisas ali que eu queria mostrar para vocês umas possibilidades de estudo, enfim, em história e outras disciplinas também. E depois nós vamos seguir daí o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre a independência do Brasil, o Brasil Império, enfim. E aí a gente vai seguir um pouquinho o conteúdo. Tá bem? Tranquilo? Fazermos assim? Ok? Tá bem. Beleza. Ó, galera, acho que essa questão foi a única que nós conseguimos fazer na aula, né? Não sei se vocês lembram e tal, na última aula que a gente teve de história. Mas essa pergunta aí era do Enem de 2019, né? E ela perguntava lá sobre as mudanças na dinâmica do tráfico atlântico, né, na segunda metade do século XVIII, né? E ele está falando de uma mudança em relação ao crescimento de escravos no Rio de Janeiro, na capitania, no estado do Rio de Janeiro, e a diminuição ou a estabilização, a manutenção do mesmo número de escravos na Bahia, né? Então a gente tem essa, vamos dizer assim, essa alteração na dinâmica do tráfico negreiro no Brasil, né, na segunda metade do século XVIII. E aí a gente tinha discutido aqui na aula, né, que essa dinâmica estava ligada a o que mesmo, o que, que vocês acham que é a alternativa correta aí mesmo? A gente falou disso já na última aula, mas só para a gente lembrar. Marquem aí no chat qual que vocês acham que é a alternativa correta dessa questão.
Vamos ver. Deixa eu... Posso fazer também uma enquete. Vou fazer uma enquete aqui, gente, antes de vocês começarem. A, B, C ou D. Tá. B e E. Ok. Tá. Lançar. Ok. Ó, vocês podem votar ali, gente, em qual que vocês acham que é a alternativa correta, A, B, C, D ou E. Deixa eu ver, já temos um voto B, a Juliana falou no chat ali D e tal. Ok, deixa eu ver. O que mais? 2 votos no B. Ok. E apareceu um voto no E também. Ok. Beleza. Deixa eu ver. 4 votos, 1 voto, 2 votos. Tá. O pessoal está dividido entre B e D. B, o mundo curioso, B respondeu B, tá. Ok. Certo. Ok. Beleza. Galera, tá, eu vou. Tá, Darlan botou D também. A maioria de vocês, então, acha que é a D, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Temos ali na enquete alguns votos na D, né? Mas tem no chat mais 2 votos na D. Não sei se essas pessoas são as mesmas que votaram na enquete, enfim. Mas. Então tá assim, tá, galera? Mas vamos aqui, ó. Vamos olhar qual é a alternativa correta, né, gente? A alternativa correta é a B, tá? É a B. Por que que é a B? Porque a gente vai lembrar lá da última aula, né, que no século XVIII a gente falou dos ciclos econômicos que vão acontecendo no Brasil, né, as mudanças que vão acontecendo na economia do país, e uma das alterações do século XVIII é justamente a descoberta do ouro, né, nas Minas Gerais, em Goiás, enfim, e isso faz com que a gente tenha uma alteração, né, a mudança econômica do país, né, a gente sai um pouco do ciclo da extração da cana-de-açúcar, né, e vai para o ciclo do ouro, né, e aí a gente vai ter uma mudança, vamos dizer assim, de configuração, né, a gente sai um pouco do nordeste do país, ou seja, lá da Bahia, de Pernambuco, e direciona um pouco o olhar, e o centro do país passa a ser, então, a região sudeste do Brasil, tá? Então, por isso que a gente vai ter que a chegada de escravos cresce no Rio de Janeiro, que era um dos principais portos do sudeste, e diminui na Bahia, que era um dos principais portos do nordeste, tá? Então, por isso que a gente vai ter essa alteração. Vamos agora olhar a próxima questão, tá? Essa aqui tem um texto um pouco longo, tá? E aí depois vai ter as alternativas, tá? Vou deixar uns minutinhos para vocês lerem o texto aí, tá? E eu já vou ler com vocês, eu só vou lançar a enquete aqui primeiro de novo, vou finalizar essa que já está aqui, e vou lançar a enquete para a gente fazer de novo a da questão 2, tá? Deixa eu colocar aqui, qual é a correta? Lancei a enquete já. Eu já vou colocar as alternativas, tá? Eu vou colocar ali para a gente. Tá, vamos ler o textinho aqui em conjunto, então, tá? Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram a sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos ou processos, ou em relações e informes e têm deixado em segundo plano as crônicas, tá? Quando as utilizam, dão maior importância àquelas ou para aquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Contrariamos esse posicionamento,
pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas, tá? Esse é o texto. Tá falando um pouco sobre essa ideia de como que a gente estuda os indígenas, né, dos documentos que são utilizados para se estudar os povos indígenas, já que eles eram povos que não tinham a escrita como uma prática, né? E aí vamos lá para a questão. Esse é o texto, tá? Ok. Vocês deram uma olhada, depois a gente pode voltar nele ali enquanto vocês estiverem respondendo, tá? Aí ele vai ter a seguinte pergunta: as fontes valorizadas no texto são relevantes para a construção histórica das sociedades pré-colombianas, ou seja, as sociedades antes da chegada dos europeus, por quê? Aí tem as alternativas, né? Aí tem 5 alternativas ali. Por que essas fontes que o texto fala são importantes para a gente entender e reconstruir a história dos indígenas antes dos portugueses e dos espanhóis, tá? Vamos ver. A. Sintetizam os ensinamentos da catequese. B. Enfatizam os esforços da colonização. C. Tipificam os sítios arqueológicos. D. Relativizam os registros oficiais. Ou D. Substituem as narrativas orais. Ok. Podem ir marcando as alternativas que vocês acham corretas. Se vocês quiserem, eu posso voltar no texto, já que ele era um pouco longo ali. Vou deixar o texto um pouquinho aqui, uns minutinhos para vocês lerem de novo. E depois a gente volta nas alternativas. Ó, 1 minutinho, 2 para vocês lerem o texto aí, e a gente já volta lá nas alternativas para vocês tentarem responder. Essa é um pouquinho mais complexa, né? Grande a pergunta. E aí já temos alguns votos na B. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Alguns votos na B já. Podem ir votando, tá, gente? Podem colocar no chat ou podem votar pela enquete. O ideal é fazer pela enquete, que daí a gente já consegue olhar aqui juntos, tá? Para quem não sabe onde é que é a enquete, ali naqueles. Tem umas formas geométricas onde diz atividades, e daí acho que aparece enquete ali. E vocês conseguem votar. Tá? Algumas pessoas votaram também na B. Enfatizam os esforços de colonização. Essa é uma questão clássica de Enem, com a ideia de interpretação de texto, gente. Vocês nem precisavam saber, nem precisam saber o conteúdo aqui para responder essa questão, tá? Vocês precisam só conseguir interpretar o que o texto está querendo dizer. É só isso, uma questão clássica de interpretação de texto, uma questão bem Enem mesmo, tá? Diferentemente do vestibular da URGS ou de outras universidades, o Enem vai cobrar essa habilidade, que é uma habilidade que cada vez mais a gente tem uma certa dificuldade, né, que é interpretar textos. Ok, alguma pessoa ali votou na D, temos um voto na D, 3 votos na B. Ó, vamos tentar ir junto aqui para a gente responder essa questão em conjunto, tá, galera? Tá. Ó, as fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução histórica, na reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Tá? Ok, então ele está perguntando por que as fontes que o texto fala são importantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Essa é a pergunta, tá? Se vocês não quisessem quiserem poupar tempo, assim, já irem às vezes direto para a pergunta, dependendo das vezes, vocês conseguem responder sem nem ler o texto, tá? Mas nesse caso era importante ler o texto para entender do que o texto estava falando, né? Já que era uma questão que perguntava sobre esse texto, né? Então vamos voltar lá no texto, tá? Vamos lá. Então ele está falando ali, a pergunta é sobre as fontes históricas. Vamos ver que fontes históricas que o texto fala. Vamos lá, vamos pesquisar onde é que fala isso. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas, tarará, centram a sua atenção. Ó, aqui já tem as primeiras fontes históricas que o texto está falando. Documentos do tipo jurídico-administrativo.
ou seja, visitas, testamentos e processos, tá? Então, aqui ele está falando das primeiras fontes históricas, tá? A primeira coisa que aparece aí que a gente consegue ver de fontes históricas são documentos do tipo jurídico-administrativo, tá? O que são esses documentos de tipo jurídico-administrativo? No próprio texto já tem entre parênteses o que ele está falando. Testamentos, cartas, né, processos, às vezes, judiciais, enfim, ok, está falando isso. Ou em relações e informes, e aí mais duas fontes históricas, né? E aí ele está falando, ó, só que os pesquisadores, esses têm deixado em segundo plano as crônicas. E aí vem o que é o pulo do gato. Essa aqui é a fonte histórica que ele está querendo valorizar nesse texto. Tá? As crônicas. E o que são as crônicas? Eram os relatos de viajantes e de pessoas que tinham contatos com os indígenas, tá? Sejam pessoas... Porque lembrando que as sociedades indígenas eram sociedades que não tinham a escrita, né? Eles eram sociedades orais e não sociedades que escreviam. Então, eles não tinham como escrever a sua própria história. Boa parte das coisas que nós sabemos sobre os indígenas, a gente aprendeu a partir do relato de viajantes, de desbravadores, de espanhóis, portugueses, ingleses, enfim, que estavam no território e que tiveram contato com esses povos e escreveram sobre esses povos. E isso que eles escreveram a gente chama de crônicas, tá? Então, as crônicas, ele está dizendo que os pesquisadores deixam um pouco de lado essas crônicas, essa fonte histórica das crônicas, tá? E aí ele diz, quando eles utilizam as crônicas, eles dão maior importância para aquelas que foram escritas primeiro, ou seja, logo na chegada dos portugueses e espanhóis aqui no território americano, tá? E que tem caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que essas podem oferecer informações menos deformadas. Aí ele diz, o autor do texto diz que contraria esse posicionamento, ele é contra essa ideia de deixar de lado essas crônicas, porque ele diz que as crônicas são importantes fontes etnográficas, ou seja, fontes para a gente aprender sobre a cultura de um outro povo, já que ele é um documento assim que relata bem o contato entre essas duas culturas diferentes, né? A cultura dos europeus e a cultura dos povos indígenas. Independentemente de serem contemporâneas, ou seja, de serem escritas no momento da conquista ou da chegada dos portugueses e espanhóis aqui na América, ou de terem sido redigidas em momentos, em tempo posterior, num período posterior, tá? Ok, então ele está dizendo que as crônicas não podem ser desvalorizadas porque elas são importantes fontes de entender essas sociedades indígenas, tá? Ok, essa a gente fez uma interpretação do texto. Agora vamos voltar lá para as alternativas para a gente tentar entender qual é que é a alternativa correta, tá? Ó, então ele está dizendo que essas fontes que são valorizadas no texto, qual é que é a fonte que é valorizada no texto? As crônicas. Elas são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Por que as crônicas são importantes, segundo o que o texto está dizendo? Sintetizam os ensinamentos da catequese? Ah, nada a ver, né, gente? Em nenhum momento está falando sobre a catequese, que os indígenas sofriam, a tentativa de conversão, né, dos jesuítas, por exemplo. Não, né, não está falando sobre isso. Ok, então podemos eliminar a alternativa B que vocês falaram. Enfatizam os esforços de colonização. A maioria de vocês votou nessa, tá? Vamos deixar essa em segundo plano, depois a gente volta para ela. A C tipificam os sítios arqueológicos. Também não tem nada a ver, né? A gente em nenhum momento o texto fala sobre sítios arqueológicos, sobre como é que as fontes listavam esses sítios, não tem nada a ver sobre isso, né? A alternativa D. Relativizam os registros oficiais. Aqui nós temos uma questão interessante, uma parte interessante. Ó, se a gente estava falando ali que ele, se a gente voltar no texto, ele fala que a maioria dos pesquisadores utilizam os documentos oficiais. Que documentos oficiais são esses? Documentos de tipo jurídico-administrativo. Esses documentos são oficiais, são documentos escritos pelo governo, pela justiça, pelos cartórios, né, por órgãos oficiais do governo português. Tá? Só que as crônicas, elas são, vamos dizer assim, uma forma de relativizar, ou de dar menos importância para esses documentos oficiais e dar mais importância para documentos que foram escritos no contato, na relação entre indígenas e europeus. Então, documentos de forma mais, assim, vamos dizer, amistosa, não sei se seria essa a palavra correta, mas de forma menos oficial, tá? Então, essa alternativa, ela é bem interessante, tá?
porque realmente as crônicas elas relativizam um pouco essa oficialidade dos documentos, né? Porque um documento oficial vai trazer só as informações que precisam ser trazidas ali, as informações de um processo, as informações de uma certidão, mas não vão trazer algo a mais, né? Não vão trazer mais elementos para a gente entender melhor a cultura dos povos indígenas, ao contrário das crônicas, que vão trazer elementos mais profundos sobre a cultura e sobre a civilização dos povos indígenas. Por isso que ele diz ali que eles são importantes documentos etnográficos. Etnográficos porque nos ajudam a entender a cultura dos povos indígenas. E aí vem a alternativa a ele, né? Que fala, substituem as narrativas orais, ou seja, né, colocam em segundo plano, trocam as narrativas orais, né, as formas de contar a história somente pela... Mas acho que isso não, a gente já consegue eliminar que não tem nada a ver, né, porque as fontes orais, as narrativas orais dos povos indígenas, elas não podem ser substituídas porque é a forma como eles têm para contar as histórias deles, né, eles não têm outra forma de contar as histórias. Então, as crônicas não tinham essa intenção de substituir as narrativas orais, elas tinham intenções de justamente pegar as narrativas orais e colocá-las no papel, que era para justamente tentar guardar essas informações sobre esses povos. Então, nós estamos entre a B e a D. Vamos olhar ali de novo para B. As fontes orais, as crônicas enfatizariam, né, segundo a B, enfatizariam os esforços da colonização. Aqui a gente tem um problema, né, gente? Aí já direcionando qual é que é a alternativa correta. As fontes não necessariamente enfatizam os esforços de colonização, porque as fontes estão falando, as crônicas, porque justamente as crônicas estão olhando para os povos indígenas. E quem colonizou os povos indígenas não foram os próprios povos indígenas, foram os europeus. Então, as crônicas, elas contam a história dos povos indígenas e não dos europeus. Então, elas não teriam como enfatizar os esforços da colonização. Elas teriam como enfatizar os esforços da colonização se fossem crônicas falando sobre os europeus e não sobre os povos indígenas. Como no texto a gente está falando sobre a história dos povos indígenas, então essa alternativa está incorreta, porque ela está falando sobre os esforços de colonização e não sobre os esforços e a história e a cultura dos povos indígenas. Né? Se fosse assim, ó, enfatizam os esforços da cultura indígena, estaria correta, poderia estar correta. Agora, como ela está falando sobre os esforços de colonização, aí a gente tem um problema, tá? Então, a alternativa correta nesse caso, tá, gente, é a alternativa D, tá? Então, aí uma pessoa acertou aí, não sei quem foi. Acho que foi o Yuri, né, tá comemorando. É a alternativa D, tá, galera? Então, o Enem tem muito isso, gente. Essa é uma questão clássica do Enem, que é justamente interpretação de texto, tá? Vocês têm que, quando vocês estiverem fazendo prova, principalmente a prova de português e a prova de ciências humanas, né? Vocês têm que saber interpretar texto. E isso é uma habilidade que, assim, se vocês conseguirem dominar ela, vocês conseguem, às vezes, sem nem saber o conteúdo de uma questão, vocês conseguem responder ela de maneira correta. Porque o Enem tem muito isso de ter um textinho, uma pergunta sobre aquele textinho e vocês responderem. Então, no texto mesmo já estão as informações que vão te ajudar a responder a questão. Então, assim, qual é que é a minha dica em relação a isso? Leiam, leiam mais, tá? Peguem, talvez você não goste de, sei lá, ler um livro, né, muito complexo, enfim, ou ler um livro de história, ou ler um livro de geografia, mas de repente gosta de futebol, gosta de novela, gosta de, sei lá, de série, enfim, lê informações sobre essas coisas, né? Tem sites hoje em dia, tem formas de leitura, enfim, leiam sobre as coisas que vocês gostam para ajudar vocês a aprenderem a interpretar os textos, tá? Isso vai ajudar vocês em muitas questões assim da prova, tá? Ok, então já temos as duas aí. A primeira era B e a segunda agora era D, tá? Vamos agora para a próxima questão. Tem mais, acho que essa e mais uma, tá? E aí a gente já depois já entra no conteúdo mesmo da aula de hoje, tá, galera? Então, vou lançar mais uma enquetezinha aqui para a gente fazer juntos de novo, tá? Enquanto vocês vão lendo aí. Ok.
Mostrar o resultado para todos. Ok. Tá, a enquete já está no ar, tá? Vamos ler aqui juntos, então, e a gente vai comentando o texto, tá? Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos. Ó, aqui já está falando sobre escravidão, a gente falou na última aula bastante sobre isso. Que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Maxime, acho que era mesmo sendo tão poucos, enfim, não sei que palavra naquela, acho que a palavra está errada, mas enfim, sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, né, deve ter e adquirir escravos justamente por meio que as constituições permitem, por meios que as constituições permitem. Quando puder para nossos colégios e casas de meninos. Ou seja, ele está recomendando que os jesuítas, o texto, né, está recomendando que os jesuítas tenham escravos, porque não se pode fazer nada no Brasil sem ter um escravo. Lembrem que a gente falou na última aula como a escravidão ela fazia parte da sociedade do país e que ela era assim como um elemento assim indispensável da vida dos brasileiros ou dos portugueses ou sei lá de quem que vivia no Brasil, tá? Então, ele está dizendo ali que não se pode fazer nada no país sem ter escravos. Tá? Basicamente, assim, se a gente for fazer um resumão do texto, ele está falando isso. E recomenda, né, uma segunda parte do texto, ele está recomendando que os jesuítas, ou a Companhia de Jesus, como ele chama, tenha escravos para fazer, enfim, e ache os meios necessários para ter esses escravos na lei, enfim, para conseguir tê-los e sobreviver no país. Tá? Basicamente, o texto fala isso, mais ou menos. Tá? Vamos ver então qual é a pergunta que está se fazendo sobre esse texto. Fala assim: o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar o quê? O que o texto está buscando justificar? É mais ou menos essa a pergunta, tá? Ele bota um monte de palavras, mais ou menos ele está querendo dizer assim: o que esse texto está buscando justificar? Ok, vamos olhar então as alternativas. Alternativa A propagação do ideário ou das ideias cristãs. Essa é a alternativa A. Alternativa B, a valorização do trabalho braçal. O texto estaria tentando justificar a valorização do trabalho braçal. C, a adoção do cativeiro na colônia. Tá? A alternativa D, a adesão ao ascetismo contemplativo. E a alternativa E, a alfabetização dos indígenas nas missões. E aí, galera, o que vocês acham? Qual é a alternativa correta nessa questão? Podem marcar na enquete ou no chat, enfim. Qual que vocês acham que é? Uhum. Eles vão votar na B. B de novo. Um voto na A também. A, mais um voto na A também. B. Tenha atenção no texto. Essa também é uma questão clássica de interpretação, tá, gente? O texto está justificando por que os jesuítas e os motivos de se ter escravidão. Está justificando isso, tá? Busca justificar isso, né? O texto tem esse objetivo. Ok, tá. Vamos, para a gente não perder muito tempo, já é 10h30, vamos seguir aqui, ó. Tem as 5 alternativas, vamos olhar uma por uma, tá? A. O texto está falando sobre os ideais cristãos. Eu vi que algumas pessoas marcaram isso, tá? Então, o texto está explicitando alguma questão sobre os ideais cristãos. Bom, a Juliana disse que acha que é a C. Tá? Então,
O texto está falando realmente sobre os ideais cristãos, vocês acham? Eu acho que não, galera. O texto não fala sobre ideais cristãos. Em nenhum momento o texto fala sobre ideais cristãos, né? Até porque a escravidão, né, até onde me lembro, não é um ideal cristão. Apesar de, na época, se ter uma série de tentativas de justificar com a própria religião a escravidão, o texto está falando sobre a escravidão. Então, não necessariamente ele está falando sobre ideais cristãos, tá? Ok. Então, alternativa A nós já pulamos. Alternativa B. O texto está valorizando o trabalho braçal? Olha, até sim, tá? Mas ele não está tentando justificar o trabalho braçal. Ele está tentando justificar o fato de as pessoas terem escravos. Está tentando dar motivos para que as pessoas tenham escravos. Tá? Então, ele fala ali, não se poder viver sem alguns escravos, né? Que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Então, está dizendo que os jesuítas não podem fazer alguns trabalhos, não conseguem fazer alguns trabalhos e que para isso eles precisariam ter alguns escravos, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui não é necessariamente que ele está valorizando o trabalho dos escravos, ele só está dizendo que é necessário ter escravos, porque alguns trabalhos são impossíveis de serem feitos pelas pessoas, né? Nesse caso, pelos jesuítas, tá? Por que ele disse que os jesuítas não teriam? Porque eles não teriam tempo para fazer tudo isso. Porque ele diz, porque são tão poucos jesuítas que eles teriam deixar as confissões. Teriam que deixar as confissões. Seria necessário que eles deixassem as confissões. Ou seja, seria necessário que eles deixassem de fazer os afazeres deles religiosos, né? Que seria a confissão, a missa, sei lá o quê. E aí eles teriam que parar isso para poder fazer essas coisas, como buscar a lenha e a água. Tá? Então, não é que necessariamente ele está valorizando o trabalho dos escravos, ele está simplesmente dizendo que é impossível os jesuítas manterem a vida religiosa e a vida deles de os trabalhos que eles tinham que fazer, os afazeres domésticos lá das reduções jesuíticas, né? Então, não necessariamente a B está certa, tá? C, vamos para C. Adoção de cativeiro na colônia. O que seria a palavra cativeiro, galera? O que seria esse cativeiro? Cativeiro é justamente o que os escravos viviam. Os escravos viviam num cativeiro, eles eram cativos, né? É um sinônimo para escravo, também pode ser a palavra cativo. Né? Cativo é o mesmo que escravo. Então, o texto está tentando justamente justificar a adoção dos escravos, ou a adoção de escravidão na colônia, ao dizer que é impossível a gente viver de maneira correta, de maneira correta, de viver, de fazer as coisas que eles tinham, os jesuítas fazerem as coisas que eles tinham para fazer, e ao mesmo tempo fazerem as atividades domésticas. Então, era necessário ter escravos. Então, o texto está justificando que as pessoas deviam ter escravos, né? Porque era impossível fazer as coisas comuns, tá? E isso mostra, mais uma vez, o quanto a escravidão era uma prática comum e, né, corriqueira, assim, do dia a dia das pessoas no Brasil, na colônia, antes da abolição da escravidão, tá? Então, a alternativa correta é a C, tá, galera? Aí depois tem duas alternativas ali que são aquelas, assim, só para eliminação, né? A adesão do ascetismo contemplativo. A gente não faz nem ideia do que seja o ascetismo contemplativo, né? Imagino que seja alguma coisa da ordem religiosa dos jesuítas, enfim, né, de contemplação, enfim, mas não tem, né, base essa alternativa, porque isso seria uma coisa extremamente específica, só os jesuítas mesmo conseguiriam responder, ou alguém da igreja, enfim, então não faz sentido. A alternativa E, alfabetização dos indígenas nas missões. Em nenhum momento o texto fala sobre a importância ou tenta justificar que os indígenas deveriam ser alfabetizados. Não. O texto está dizendo que os indígenas deveriam trabalhar, que os escravos deveriam trabalhar ali para os jesuítas, mas em nenhum momento está falando assim, além de trabalhar, eles têm que ser alfabetizados, receberem cultura, enfim, não é esse o objetivo do texto, tá? Então, prestem atenção bem nesses detalhezinhos do texto, porque é aí que está a chave, tá, gente? Vocês têm que realmente dissecar o texto, assim, olhar com bastante atenção ele, né, ver todos os elementos, parar, se perguntar ali sobre o texto, tá?
Eu vi que a Juliana falou que ela tinha marcado na B, mas ela estava em dúvida e agora estava pensando que era C. É justamente isso, gente. Fiquem em dúvida, coloquem em dúvida, porque tudo pode fazer parte da resposta, tá? Mas, assim, e quando vocês tiverem certeza que uma alternativa não é, quando, claro, aqui não tem como fazer isso, né? Mas quando vocês estiverem fazendo a prova, já peguem e risquem aquela alternativa, peguem a caneta ali que vocês estão na hora, risquem a alternativa que vocês têm certeza que não é, para não confundir a cabeça de vocês. Porque como são 5 alternativas, a intenção é justamente essa. Vocês têm tantas alternativas ali, vocês acabam se confundindo, às vezes, a gente, né, acaba se confundindo e achando que é uma, mas na verdade é a outra, enfim. Então, aquelas que são mais absurdas, assim, que vocês têm certeza que não são, já peguem e risquem, tá? E aí vocês já vão ter já vão por eliminação, né? Tipo aquela prova lá na época do Show do Milhão, que tinha uma das formas de acertar a pergunta era eliminar as alternativas erradas, né? Então, isso ajuda a gente, quando a gente elimina as erradas, a gente fica mais perto de estar na certa, né? Porque se tu sabe que não é a A nem a B, tu já tem só 3 alternativas para te focar. Então, tu esquece a A e a B e fica só nasquelas 3, tá? Então, tentem fazer esse processo também. Isso é importante. Vamos para a próxima e acho que é a última. Ok. Deixa eu vou lançar a enquete aqui de novo, enquanto vocês vão lendo aí, tá, galera? Podem ir lendo enquanto eu vou lançar a enquete. Correta. A, B, C, D, 8. Ok. Aqui não sei a enquete, tá? Mostrar o resultado para todos. Foi. Vamos dar uma olhadinha na questão. Afirmar que a cartografia, o que é cartografia? Aquela estudo dos mapas, aquele criação de mapas, né, da geografia, enfim, isso é cartografia da época moderna. Época moderna não é hoje, tá, gente? A gente vive na época contemporânea. A época moderna é a época justamente da chegada dos portugueses na América e dos espanhóis na América. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção das Américas por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios, quem é que são os ameríndios? São os indígenas, tá? Sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o seu espaço, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que os europeus, quando chegaram aqui na América, criaram mapas, né, da América e desvalorizaram ou desconheceram o conhecimento que os indígenas, ou que o texto fala ali em ameríndios, né, tinham sobre o território. Né? Então, os portugueses, os espanhóis, os europeus criaram mapas sobre da América, mas desconheceram, desrespeitaram, ou não deram importância, não deram valor para o conhecimento que os indígenas tinham sobre o território. Então, desconheceram os mapas, né? Obviamente que os indígenas não faziam mapas, porque para eles não era importante, mas eles conheciam o território, né, de maneira, vamos dizer assim, intuitiva. Então, eles sabiam, conheciam o território do país, mas eles não tinham mapas como os europeus tinham, porque isso é um saber dos europeus, é um saber que os indígenas não precisavam ter. Então, o texto está falando basicamente isso, tá? Então, o que a pergunta tem sobre o texto? Na análise contida no texto, a representação cartográfica, ou seja, a representação de mapas da América foi marcada por, tá? Ok, então está perguntando qual é a característica que os mapas que os europeus produziram sobre a América tinha e como que eles lidaram com esse conhecimento dos indígenas. É mais ou menos isso. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, asserção da cultura dos nativos. Alternativa B, avanço dos estudos do ambiente. Alternativa C, afirmação das formas de dominação. Alternativa D, exatidão da demarcação das regiões. Ou alternativa E, aprimoramento do conceito de fronteira. E aí, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Tá, alguém marcou na C. Prestem atenção nos detalhes, tá, gente? Vamos ver se alguém mais falou não. Só na enquete aqui tem um voto na C e na D.
2 votos na C, 2 votos na D, 1 voto na A. Ó, lembre, tem uma palavrinha estranha ali nas alternativas, tá? Mas asserção é a mesma coisa que afirmação, a mesma coisa que, vamos dizer assim, deixa eu até pegar o significado correto, que é asserção, significado. Seria a mesma coisa que uma afirmação categórica, um acerto, uma afirmação assim, de alguém que tem muita certeza. Tá? Então, essa é, às vezes, um pega-ratãozinho, tá? Essa palavra é meio estranha, a gente não usa no dia a dia, e o Enem pega lá no dicionário dos, sei lá da onde. Vou tentar confundir nossa cabeça. 2 votos na C, 2 votos na D. Quem dá mais? Quem dá mais? Alguém votou na D também, ali no chat. Ok, 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 ok. Mais alguém votou na C. Ok. Quem dá mais? 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 Tá. Ok, vamos lá. Então nós temos, ó, mais um voto na C. Nós temos 4 votos na C, e quem votou na C e na D. A pessoa votou em 2 ali, tá na dúvida, tá na dúvida. Ai, meu Deus. Ok, galera, mas vamos lá. Temos uma maioria de votos, então, na C, tá? Em princípio. Ok, vamos lá. Então, quem votou. Vamos olhar as alternativas, vamos por alternativas, tá? Tá, votou na C mesmo, tá, ok. Então, asserção, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que uma afirmação categórica, uma afirmação com certeza. Ou seja, então o que está dizendo ali? Que o texto e a representação cartográfica dos que os europeus produziram sobre a América teria sido marcada por uma afirmação categórica da cultura dos nativos. Quem é que eram os nativos? Os indígenas. Então, acho que essa aqui já dá para eliminar, né? Porque o texto está dizendo exatamente o contrário disso. Está dizendo que os europeus desconheceram ou não deram importância à cultura dos nativos. E a cultura dos nativos tinha uma representação, tinha uma ideia de sociedade, de mapa desse território que era diferente da que os portugueses e os europeus produziram. Ok? Então, essa alternativa está incorreta porque falava justamente essa ideia de que os europeus teriam valorizado, ou seja, afirmado categoricamente a cultura dos nativos, a cultura dos indígenas. Então, essa aqui não está correta, tá? Alternativa B, essa aqui é uma daquelas que podia arriscar direto, avanço dos estudos do ambiente. Na verdade, nada a ver, né? Está falando justamente sobre as dificuldades que eles tinham em representar os mapas, então nada a ver. Alternativa C é a correta, tá? Então, a alternativa C é a correta. Porque os mapas que foram produzidos, justamente isso que o texto está falando, tá? Eles desconheceram os saberes dos indígenas, e ao desconhecerem esses saberes, eles mostram o quanto os portugueses queriam dominar realmente esse território e não necessariamente valorizar a cultura dos indígenas, valorizar o que já era produzido antes da chegada dos europeus. Tá? Então, eles estão afirmando ou reafirmando a cultura deles sobre a cultura dos indígenas, dizendo que os saberes que eles têm de cartografia, os saberes que os europeus têm sobre o território é mais importante, é mais significativo do que os saberes que os indígenas que já viviam aqui há milhares de anos têm sobre o seu próprio território. Tá? Então, isso é mais uma afirmação, mais uma demonstração de como os portugueses dominaram esse território, de quanto eles, de alguma forma, assim, se consideravam mais importantes e mais relevantes e com mais, se achavam, assim, a última bolachinha do pacote em relação aos saberes dos indígenas, tá? Em relação aos saberes nativos, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Por que não é a D? Ele fala em exatidão da demarcação das regiões. A gente sabe que os mapas, eles não são representações necessariamente perfeitas de um território. Eles são demarcações possíveis sobre aquele território. E ao desconhecer os saberes dos indígenas, os portugueses e os europeus acabaram incorrendo em erros. Porque o território era de forma mais, assim, conhecida de maneira mais profunda por quem vivia aqui há milhares de anos. Então, não é que a demarcação e a forma como os europeus, vamos dizer assim, criaram a representação sobre esse território era perfeita. Se vocês olharem os mapas antigos da América, eles eram mapas completamente estranhos e incorretos. Assim. Então, não tinha essa exatidão na demarcação das regiões como está posto ali na alternativa D. Tá? Então, essa não está correta. E a alternativa E é outra também que dava para arriscar de cara, né? Aprimoramento do conceito de fronteira.
Não tem nada, em nenhum momento no texto fala sobre fronteiras, sobre isso é uma coisa, e inclusive é um saber posterior que vai ser pensado de maneira mais profunda no século XIX, a questão das fronteiras, a demarcação, enfim, isso vamos dizer assim, na construção do Estado moderno, tá? Daí já depois do Iluminismo, enfim, então não tem nada a ver com isso, tá, galera? Então a alternativa correta é C. Perceberam, gente, o quanto essa era a última questão que a gente tinha sobre a última aula, tá? O quanto essas questões, elas trabalham com vários saberes, assim, vamos dizer, interligados, né, gente? E, assim, trabalham muito com a nossa habilidade de interpretar texto, de ler questões, de ficar tranquilo também, porque aqui a gente está fazendo uma, duas, três, quatro questões, mas imaginem 45 questões desse tipo, assim, claro, não todas sobre história, sobre outros conteúdos também, mas 45 questões, assim, com texto, com, né, interpretação, não sei o que, isso é para nos cansar mesmo, tá, gente? Então, o objetivo do Enem, o Enem também é uma prova que a gente costuma falar que também é uma prova de resistência, quase como se fosse aquelas do Big Brother Brasil lá, né? E a gente tem que resistir, tem que conseguir fazer a prova. Eu acho que já é uma grande vitória a gente conseguir fazer a prova, tá? Então, assim, galera, não fiquem assim, eu errei algumas, enfim, eu não tinha certeza. É complicado mesmo, tá, gente? E às vezes, quando a gente está fazendo aqui na aula, todo mundo, né, aqui, eu falando também, enfim, talvez vocês não consigam se concentrar da maneira que deve ser, tá? Mas aí, gente, eu também vou dar uma dica para vocês, porque eu acho que é indispensável vocês fazerem questões, tá? Porque a gente fica falando aqui sobre os conteúdos, eu de história, daqui a pouco vocês vão ter aula de outra disciplina, vocês vão falar sobre outros conteúdos, enfim. Mas é importantíssimo que vocês consigam exercitar o que a gente fala, o que a gente apresenta aqui. Por isso que eu sempre coloco, a gente aqui nas aulas de história, sempre geralmente coloca questões no final dos nossos slides para que a gente exercite aquele conteúdo que nós acabamos de aprender, tá? Mas acho que vocês também devem fazer isso como uma prática de vocês, para vocês aprenderem mais sobre a matéria, tá? E é exatamente isso. As provas, elas têm todo um padrão, tá, gente? Elas têm uma forma lógica de cobrar as coisas, tá? Então, vocês devem conhecer esses padrões, conhecerem essas formas de entender o Enem, tá? E aí eu tenho uma dica para vocês aqui, que é de um site que eu descobri há pouco tempo, assim, que eu utilizo às vezes para estudar para concursos e outras coisas, tá? Que é um site que se chama Que Concursos, tá? Eu vou até colocar o link do site aqui no nosso chat, tá? Peraí. Eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? E eu vou colocar o link aqui para vocês depois acessarem em casa, tá? Ele serve para o Enem, mas serve para outras coisas também. Mas vamos lá dar uma olhadinha como é que vocês podem utilizar ele para o Enem, tá? Vocês podem vir aqui e colocar a disciplina, né? Vamos dar um exemplo aqui de história, tá? História. Ok. Aí vai vir aqui na banca. Na verdade, acho que não sei se precisa ser na banca, mas a gente pode colocar na... Deixa eu ver. Acho que na banca, sim. Enem, tá? Por exemplo. Ou INEP. Acho que é a prova. INEP Brasil. É isso aqui, tá? Vocês vão colocar aqui INEP. E vocês vão colocar, por exemplo, o assunto. Vamos colocar aqui, ó. Aí vocês já podem até, inclusive, olhar aqui, ó. Eu quero aprender, eu quero ver sobre os... sei lá, vamos ver o que a gente está falando aqui sobre o Brasil, né? Ocupação de novos territórios, colonialismo, tá? Aí tem como selecionar, inclusive, a dificuldade, muito fácil, muito difícil, né? Mas, enfim, vamos... E essas outras coisas aqui vocês podem deixar em branco, tá? E aí vamos filtrar. Vai aparecer as questões aqui, tá? E aí vocês... nenhuma questão localizada, só porque eu estou mostrando nenhuma questão localizada. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Vamos procurar outro tema. Daí eu acho que talvez vai aparecer. História geral, talvez apareça alguma coisa. Deixa eu ver. É só porque eu falei. Deixa eu tirar aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver. Banco INEP Brasil. Tá, ó. Não, não é essa aqui que eu quero. Peraí que o problema tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui, eu acho que é a instituição, então deixa eu só confirmar. Peraí. INEP. Peraí, então eu tô... Tá, peraí. Deixa eu fazer de uma maneira mais inteligente. Só porque eu fui mostrar para vocês.
botar pesquisar no Google, que eu acho que fica mais fácil, ele já faz o filtro direto, daí a gente já vê como é que é o filtro. Ó, pesquisei no Google questões de história, Enem de história aqui, concurso, tá? Daí ele já vai aparecer, ó, tá, aqui, agora eu achei. Ah, é banca INEP, órgão Enem, tá? É isso que estava errado. Então ali você já sabe qual é que é o filtro que tem que ser feito. Vocês podem colocar o ano, ou vocês podem deixar em branco, tá? Mas a banca ali no filtro vocês vão colocar como INEP, órgão Enem, e daí a prova vai aparecer já o Enem. Ali vocês podem colocar o ano, tá? E aí vocês têm uma série aqui de questões, ó, por exemplo, História do Brasil, período colonial. Opa, História do Brasil, período colonial, tá? Então vocês podem ver aqui. E aí vocês têm as alternativas, né? E ele tem a possibilidade de vocês, né, irem tentando acertar essas perguntas aqui. Então vocês vão lá, vão selecionar, por exemplo, eu não vou ler essa pergunta aqui, vou só fazer um teste, tá? Sei lá, abolicionistas, os letrados, aí vocês podem responder. Quando vocês responderem, vocês vão ver que vai aparecer aqui para eu fazer um login, tá? Então vocês podem fazer um login com o Google de vocês, com a conta do Google de vocês, tá? E aí vocês podem ver qual é a alternativa correta ali para ver se está certo. Enfim, eu vou fazer um teste aqui só para vocês perceberem, né, como é que funcionaria isso, tá? Enem vestibular. Deixa eu colocar aqui. Continue navegando, tá? Ok. Só para fazer um teste para vocês verem, tá? Então vamos lá, eu tinha chutado aqui, nem sei qual é a certa, tá? Nem li a pergunta. Então vocês vão responder aqui. Ó, era A, tá? Mas eu nem li a pergunta. Então aqui já dá a resposta correta, tá? Inclusive tem alguns comentários sobre a questão aqui, ó, tem algumas pessoas que fazem comentários, vocês podem tentar entender e tal. Então, assim, ali a forma talvez mais correta de vocês acharem aquelas perguntas ali, eu tentei ir direto pelo site, não achei, né? Mas vocês podem pesquisar aqui direto no Google, né? Questões, Enem, histórias, Enem, história, Enem, tem concurso, vocês podem pesquisar questões matemática, Enem, sei lá, vamos botar aqui matemática, por exemplo, deve aparecer também. Questões de matemática para Enem na que concursos, tá? Vocês podem achar aqui. O legal dessa aqui, tá, gente, é o quê? Por que é tão legal? Porque vocês podem, de alguma... Ó, em matemática já tem até mais explicadinho, eu acho. Deixa eu ver. Tá pedindo aqui para fazer um login e tal. Questões, eu acho que é por aqui. Enfim, mas vocês têm uma forma, né, gente, de alguma forma, assim, estudarem, tá? E aí tem várias possibilidades de vocês encontrarem questões sobre um conteúdo, sobre uma forma de estudar, enfim, que pode ajudar vocês de alguma forma, conhecerem esse conteúdo e como é que ele é cobrado nas provas. Tem uma outra possibilidade, gente, que é justamente vocês entrarem no próprio site do Enem, tá? Deixa eu até aqui, ó. Enem, INEP, provas antigas, tá? Ó. Vou até compartilhar com vocês também a guia aqui que eu pesquisei, para vocês verem como que vocês podem achar essas questões, tá? Que isso pode ajudar bastante vocês. Eu pesquisei ali no Google, ó, INEP provas antigas. Vocês vão vir aqui em provas e gabaritos, acho que é por aqui mesmo, portal do governo do Brasil. Daí ele pede para fazer o login e tal, enfim, vocês podem fazer isso de forma... Aqui, ó, tem todos os Enems desde 1998, tá? Ó, já tem aqui a prova de 1998, vou fazer um teste, tá? E aqui tem todas as questões, tá? E aí vocês podem, de alguma forma, ir exercitando esse conteúdo, tá, gente? Claro, vocês não vão pegar a prova de 1998, porque isso seria, né, muitas coisas já mudaram, enfim, seria uma prova muito antiga. Mas vocês podem pegar provas mais recentes, ó, já tem até os cadernos aqui certinho, vocês podem pegar a prova, depois pegar o gabarito e ir testando, tá? Então, uma forma de vocês estudarem é essa, gente. Vocês têm que utilizar questões, tá? E eu sugeriria que, quando estiver mais perto da prova, vocês, se puderem, né, peguem uma prova dessas, vão lá numa lan house, enfim, imprimam essa prova e façam ela de maneira assim, como se vocês estivessem fazendo a prova do Enem mesmo, tá? Façam ali de maneira, né, um teste mesmo. E aí depois vocês vão lá no site, corrijam ela para ver quanto vocês erraram e quanto vocês acertaram. Vocês devem ir fazendo esse tipo de processo, tá? Sei lá, umas 2 vezes no ano aí vocês fazerem, para vocês terem a familiaridade de como que é fazer uma prova do Enem. Entender como que é fazer essa prova, e isso vai ajudar vocês de maneira, assim, muito, muito importante, tá? Então, vocês vão ter ali, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, compartilhar a guia da prova. Deixa eu colocar a prova certinho para vocês verem ali como é que é legal isso. Então, vocês têm ali, ó, o caderno do Enem, né, e vocês têm as questões ali, todas que foram cobradas, aqui a prova de inglês, a prova de espanhol também, aqui, maternidade em tempos de pandemia, enfim, vocês vão ter todas as questões, tá? Vamos achar a prova de história aqui, em algum lugar vai ter. Acho que eu coloquei no primeiro dia, né? Enfim, tem o segundo dia.
Olha, ainda tem até uma versão... Aqui, ó, tem todas as versões da prova, todos os cadernos possíveis, tá, galera? Então, assim, essa é a minha dica do dia, assim, façam questões, tá, gente? Façam questões para vocês exercitarem esse conteúdo, porque não adianta a gente ficar só falando aqui, vocês terem que depois, né, enfim, depois de só lá vocês forem fazer a prova só lá em novembro, enfim, daí vocês vão ter contato com as questões, vocês provavelmente não vão conseguir sair tão bem quanto aquela pessoa que está exercitando, que está vendo como que aqueles conteúdos estão sendo cobrados, está entendendo como que a prova é cobrada, porque daqui a pouco tu está estudando de um jeito que é completamente diferente do jeito que o Enem está cobrando as provas, e aí tu vai perceber que não faz sentido tu estudar daquele jeito, então não faz mais sentido tu estudar da forma que o Enem cobra, e isso vai te ajudar a ter um conhecimento melhor sobre a prova do Enem, sobre a forma mesmo de responder as questões, tá? Então, essa é a dica do dia, assim, tá? A nossa aula foi mais ou menos sobre questões, e era justamente para vocês terem essa ideia, assim, de que vocês devem, de alguma forma, exercitar esse conteúdo. Não pode ficar só, enfim, em ler coisas, em ouvir aulas e olhar slides e tal. Vocês têm que exercitar os conteúdos, tá? E hoje em dia, graças a sei lá o que, aí a internet nos ajuda muito nesse processo, porque a gente tem a possibilidade de acessar as provas de maneira integral, a gente tem a possibilidade desse site, como eu mostrei para vocês, que tem questões ali de várias coisas, enfim, tem várias formas de a gente estudar sobre esse conteúdo de uma maneira mais, assim, aprofundada, tá? E além disso, aqui nas aulas do HR, a gente vai estar sempre trabalhando com questões, porque eu acho que é a forma melhor para vocês aprenderem realmente como que esses conteúdos vão estar na prova, tá? Galera, então, era mais ou menos isso que a gente tinha para a aula de hoje, tá? Eu até ia começar a entrar no Brasil Império, mas em função da gente ter ficado bastante focado nas questões aqui, a gente vai deixar esse conteúdo para a próxima aula, tá? Então, vocês vão ter, a nossa aula ficou mais nessa questão das questões aí, tá? Eu vou colocar já os slides da aula de Brasil Império para vocês lá no grupo, para vocês já irem dando uma olhada no conteúdo, tá? Mas a gente vai falar sobre ele de maneira mais aprofundada na próxima aula que a gente tiver sobre Brasil, tá? E aí a gente vai estudar esse conteúdo de Brasil Império, a gente já começa do zero ele, já fez as questões, enfim, tá tudo certo, tá? Agora, acho que vocês têm um intervalo, né, gente? E daí, às 11h15, vocês começam a aula com o próximo prof, que eu não sei qual é a aula que vocês têm. Quem lembra qual é a aula de hoje? Além de mim, é a aula de redação, com a prof. Carol, tá? Então, gente, é isso que a gente tinha para hoje, tá? Em história. Enfim, a aula foi mais sobre as questões mesmo, tá? Mas agradeço vocês a terem prestado atenção, a terem participado ali nas respostas, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar no conteúdo novo e falar um pouquinho sobre o conteúdo, ok? Exercitem, galera, exercitem as questões do Enem, testem, façam testes aí nas casas de vocês, utilizem o tempo que vocês têm para estudar com questões, tá? Seja as questões lá no própria prova do Enem, ou em sites, enfim. E sempre que tiverem dúvida, estiverem fazendo uma questão lá, tô fazendo uma questão de história, fiquei com dúvida, enfim, chama a gente, podem mandar no WhatsApp, a gente tem os nossos números no grupo ali, vocês podem nos chamar e perguntar, professor, olha, eu tô fazendo essa questão aqui, eu não entendi muito bem, o que tá querendo dizer, enfim, nos perguntem, talvez a gente não consiga responder exatamente na hora, mas em algum momento a gente ajuda vocês e tenta responder para ajudar vocês ali a terem o conhecimento, a entenderem. E se quiserem também trazer questões para a aula, né, gente, pesquisar em casa, trazer alguma questão que vocês ficaram, fiz essa questão aqui, mas eu não entendi, queria que a gente olhasse aqui, daí a gente pode fazer esse esquema de mostrar a questão, todo mundo tentar responder, a gente se ajudar, tentar, de alguma forma, achar a resposta, tentar eliminar as alternativas nada a ver, assim, e tentar fazer junto. Tá bem? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Tudo tranquilo, senhor. Muito obrigado pela aula. Valeu, Yuri. Obrigado. Galera, ó, então, próximos passos, tá? Agora vocês vão ter 15 minutinhos aí de intervalo, 11h15 vocês começam com a aula de redação, tá? Então, eu não vou desligar, enfim, aqui vocês continuam não precisam sair da chamada, tá? Vocês já devem saberem disso, né? Mas não saiam da chamada que daqui a pouco a prof entra, tá? Então, vocês podem ficar aí esperando que ela já vai entrar, ok? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, assim, desculpa qualquer coisa, se alguém não entendeu alguma coisa, depois pode me chamar, e como eu falei para vocês, eu vou lançar a próxima aula já, os slides da próxima aula ali no grupo, tá, que é os slides da aula de Brasil Império. Daí, na próxima aula que a gente tiver mesmo de história, a gente conversa sobre esses slides, a gente faz questões e fala sobre todo o assunto, tá bem?
Obrigado, galera, pela atenção. Desculpa qualquer coisa e um bom fim de semana para todos, para todas e para todos. Abraço, galera.